Sejam bem-vindos a mais um dia do nosso estudo, sejam muito bem-vindos. Eu espero que esteja sendo um momento de muito prazer, de muita alegria para vocês, assim como tem sido para mim. Eu quero dizer que eu tenho recebido alguns comentários, alguns testemunhos que tem sido muito legal e muito importante. Agradeço demais a cada um de vocês que tem participado e principalmente compartilhado, que tem se colocado à disposição de estudar comigo e de construir essa rotina de aprendizado e de busca a níveis mais profundos na palavra do Senhor, amém? Ontem falamos a respeito dos capítulos 6 a 9 do livro de Gênesis. Nós estudamos um pouco de como nós temos estudado um pouco de como a humanidade tem se perdido, de como Deus havia se entristecido com isso. Então Deus coloca em Noé a figura do resgatador, Deus coloca em Noé a figura daquele que foi escolhido para transformar a geração e reconstruir a humanidade. Veio o dilúvio, Deus faz uma nova aliança, Deus transforma o modo de viver e Deus dá continuidade através dos filhos de Noé na humanidade desde então. Hoje nós vamos estudar Gênesis do capítulo 10 ao capítulo 13. Hoje nós vamos embarcar numa rotina aí num dia específico de 4 capítulos. Geralmente nós lemos 3, mas em alguns dias do ano, para que o calendário fosse fechado perfeitamente em todos os capítulos da Bíblia, a gente vai ter alguns dias que a gente vai ler 4 capítulos. Então, sem maiores enrolações, eu vou entrar direto na palavra para que a gente possa aproveitar melhor esse tempo. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Pai, vem nos visitar com a tua presença. O Espírito Santo tem total liberdade aqui. Pai, invade as nossas casas, invade, Senhor, os nossos ambientes de trabalho, onde quer que nós estejamos, Pai, nos dedicando a um tempo para estudar da Tua Palavra. Eu te peço, Senhor, vem com Teu poder, vem com a Tua glória, traz entendimento sobre nós, Pai, toda distração, tudo aquilo que se levanta contrário, Senhor, ao fluir da Tua Palavra sobre nossas vidas, caia por terra agora em nome de Jesus. Vem com a Tua glória, vem nos trazer revelação e entendimento nesse estudo e através da Tua Palavra, Senhor, eu me diminuo, eu me coloco como nada perante a Ti, para que venha somente a Tua glória, para que venha somente aquilo que o Senhor quer liberar, para que venha somente a Tua Palavra, em nome de Jesus e amém. Vamos embarcar? Gênesis capítulo 10, nós vamos ter a continuação das origens. Nós vamos continuar vendo aqui que Deus, o livro de Gênesis, como eu disse lá nos primeiros dias de estudo, é um livro que remete muitas genealogias. Ele conta a origem da história, ele vai contar sobre muitas famílias, ele vai falando sobre muitas linhagens. Então vamos lá, Gênesis capítulo 10, ele vai falar um pouco sobre a origem dos povos. Nós vamos lembrar que a família de Noé foi a única família que viveu o pré-dilúvio e o pós-dilúvio. Foi a única família que viveu essas duas eras. Então agora, a partir dos filhos de Noé, a partir desses casamentos, eles vão continuar a humanidade, eles vão ter filhos, eles vão se reproduzindo e eles vão continuar a humanidade. Então Gênesis capítulo 10 vai começar dizendo aqui que este é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. E aí ele vai falando um pouco sobre os filhos de Jafé, ele vai falar depois sobre os filhos de Cã. E a respeito dos filhos de Cã, no versículo 7, do versículo 7 ao 11, nós temos aqui uma pequena história, nós temos um pequeno detalhe aqui. Aí ele vai dizer o seguinte: estes foram os filhos de Cã, versículo 6, Cuxi, Misraim, Fute e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabtecá. Estes foram os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi também gerou Nimrod, o primeiro poderoso na terra. Este foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz valente como Nimrod. E no início do seu reinado abrangia Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sineá, e dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote-ir,
Calá e Rezém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Nós vamos ter aqui um breve relato a respeito desse homem. Então nós vamos ter aqui na Bíblia um pequeno relato a respeito de Nimrod, que ele é descrito como um poderoso caçador diante da face do Senhor. É o que diz o versículo 9, valente como Nimrod, em algumas versões diz como valente caçador. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, algumas cidades ali naquela região. Havia uma grande lenda a respeito desse homem, há uma grande lenda em vários povos daquela época, foi se falando a respeito desse homem. Dessa mesma terra saiu a ele a Síria, edificou Nínive, que é uma cidade que nós vamos ver lá para frente, uma cidade que se torna em muitos episódios inimiga uma cidade que se torna como inimiga do povo de Deus. O profeta Miqueias lá na frente vai falar a respeito da região da Síria, uma região que também sofreria um julgamento de Deus, assim como a terra de Nimrod. De Acade, que no hebraico Acade viria o nome da língua falada na antiga Babilônia e Assíria. Então nós vemos que aqui a Bíblia ela dá um pequeno destaque para essa história desse homem, ela dá um pequeno destaque para o reinado que esse homem tem, porque lá na frente a Bíblia já vai também nos fazer uma ligação a respeito do que essas cidades trouxeram para esse povo. E esses livros ele traz uma geração, ele tem um poder muito forte em falar sobre as gerações, porque ele vai explicando o descrever da humanidade, como vai se desenrolando. Nós vamos ver que nós vamos ter depois aqui muito em breve a figura de Abraão, um pai, o que nós determinamos, nós o chamamos, reconhecemos como o pai da nossa fé, o pai da nação hebreia. Abraão ele descende desses povos, e nós vamos chegando a essa construção. Nós vamos entendendo aqui no capítulo 10 esses conceitos de genealogia. Ele vai falando depois sobre os filhos de Cã, ele vai falando sobre todas essas descendências, ele vai falando sobre clãs. Então nós vamos chegar no capítulo 11 e nós vamos falar referente à história da Torre de Babel. Uma história muito conhecida, uma história imprescindível, que independente de qual seja a fé, de qual seja a cultura, uma história que é trazida, que é falada em diversas gerações, em diversos lugares. E a Bíblia vai dizer aqui no versículo 1, Gênesis capítulo 11, nós vamos falar da história da Torre de Babel. Gênesis 11, capítulo 1 vai dizer: e no mundo todo havia apenas uma só língua, um só modo de falar. Nós entendemos aqui que havia uma comunicação perfeita. Deus ele estabeleceu aqui um princípio de comunicação perfeita. Afinal, os filhos de Noé falavam a mesma língua, e essas mesmas línguas era a língua que os filhos deles também iam falando. Ou seja, não havia diferença, não havia misturas, não havia dissensões, havia uma perfeita comunicação. Era assim que Deus queria que eles reconstruíssem a humanidade, em uma linguagem perfeita, em uma comunhão perfeita. Mas a gente viu lá no final, quando um dos filhos de Noé comete um pecado ali de julgamento errado referente à nudez do pai, então já há ali um princípio de que que a humanidade não seria perfeita, mesmo depois de toda essa aliança que Deus faz novamente. Então, com a famosa história da confusão das línguas na Torre de Babel, nós vemos esse prólogo inicial da Bíblia chegando ao fim. E é necessário que a pessoa que vai ler os próximos capítulos de Gênesis, ela entenda que a figura que muitas vezes na sua Bíblia vai aparecer escrita como Iavé, ou seja, o Senhor, ele é o mesmo Deus que fala com Abraão, é o mesmo Deus que constrói. Essa é a linguagem quando a Bíblia muitas vezes traz essa palavra Iavé, ela está falando a respeito do Senhor. Ele é o Criador, que contra essa humanidade havia se rebelado. Ele é o Criador de tudo, é o Criador que nos fez a vida, que fez tudo isso, que protegeu a família de Noé para eles restaurassem a humanidade, e mesmo assim o povo continua seguindo caminhos distantes de Deus. Esse Criador, ele impôs julgamentos de variados tipos de pessoas, incluindo um próprio dilúvio, o dilúvio, né? E ele vai fazer uma confusão nas línguas, ou seja, Deus vai sempre intervendo
intervindo quando ele vê que a humanidade está se perdendo muito além do que a gente vê. No próximo capítulo a gente vai ter consciências de ações de graça que Deus ele vai tendo na vida de um homem, na vida de uma mulher. Vai aparecer aqui, a gente vai entrar daqui a pouco na figura da história de Abraão. Nós vamos ver que Deus escolhe agora para ter a sua descendência a partir de um homem, a partir de uma família específica. Deus sempre usa uma família, Deus sempre usa a instituição família para abençoar e continuar o seu legado. Então, veja bem, Deus se importa com sua família, Deus se importa com tudo que vocês têm vivido. Se vocês não têm vivido ainda a plenitude de Deus na sua casa, na sua família, tenha certeza que Deus se importa com vocês. Não desista de clamar, não desista de continuar tentando, não abra mão dos seus familiares, porque Deus tem muitos propósitos nas nossas famílias. Então nós vamos ver aqui que a confusão das línguas que vai aparecer nessa história, ela também tem o princípio do início das diversidades raciais, étnicas, culturais, familiares. Nós vimos aqui que o mundo ele foi reiniciado, é como se Deus tivesse dado um restart ali no mundo, ele reiniciou tudo e agora a gente vai ver de novo pessoas indo para muitos lugares, muitas culturas, vamos ver as misturas acontecendo de novo. Ele vai dizer que em toda a terra, como eu disse aqui, se falava um só idioma. E saindo do Oriente, versículo 2, encontraram uma planície em Siniar e ali se fixaram. Depois disseram, vamos fazer tijolos e queimá-los. Vamos usar tijolos em lugares de pedra, piche em lugar de argamassa. Ou seja, aqui a gente vai ver que utilização de uma estrutura muito bem pensada. Aqui o homem ele começa a usar o seu intelecto, ele começa a usar as estratégias perfeitas de construção. Você já vê um grande avanço na humanidade, você vê que ele já tem uma estrutura muito avançada para aquele tempo, eles começam a ter insights perfeitos para uma grande construção, ou seja, a humanidade está avançando de maneira avassaladora nesse período. Eles então dizem no versículo 4, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, e assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela terra. Pode ser que essa torre, cujo nome cujo cume que eles desceriam, ou seja, cujo topo da torre tocasse o céu, seja um modo de resgatar as lembranças que as pessoas tinham das montanhas lá no Oriente, lá das primeiras gerações ali de Noé e seus filhos, onde eles viveram e adoravam deuses nas alturas, onde eles viviam. Vale lembrar que esse povo começou a trazer de novo a questão da idolatria, eles começaram a querer colocar Deus de uma certa forma em imagens, esculpir imagens em pedras, em pedaços de madeira, enfim, eles começaram a constituir a ideia da idolatria novamente. Eles começaram, como nós vimos lá na própria lenda de Nimrod, eles começaram a colocar no homem a expressão do divino, eles começaram a trazer para o homem a expressão que deveria ser dada somente a Deus. E eles haviam migrados das planícies de Sinear e queriam ficar famosos como os Néfilins, como os gigantes, como eu disse aqui, como imagens que eram adoradas lá atrás. Eles queriam trazer isso para o homem de novo. Eles queriam ter o nome deles marcado para que eles fossem também adorados, assim como essas criaturas eram. Então, motivados pelo orgulho, motivados pela arrogância, essas pessoas pretendiam uma edificação da torre de uma cidade nova, de um novo modo de viver. Eles queriam se tornar adorados, eles temiam ser dispersos, eles temiam ser separados pelas circunstâncias de vida ou pelo próprio Senhor. Eles não queriam de maneira nenhuma viver aquilo que Deus tinha para eles, eles queriam viver segundo as suas próprias ambições. Então o versículo 5 vai dizer que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Aqui a gente pode ver e pode ter o primeiro contato com o termo de onisciência de Deus. Nós vamos ver que Deus ele está em todos os lugares, ele tem os olhos sobre os lugares, ele tem controle sobre tudo, mas algumas situações Deus decide, nós vamos ver aqui no livro de Gênesis, em algumas situações Deus decide dedicar-se pessoalmente àqueles lugares.
E continuando, disse o Senhor no versículo 6, eles são um só povo e falam uma só língua e começarão a construir isso. E em breve nada poderá impedir o que vão fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. E assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Eis que desçamos e confundamos as suas línguas para que não entendam-se mais. Versículo 7. Ou seja, aqui começa a questão da variedade de línguas, a variedade de culturas, os valores, os clãs, ou seja, as formas como eles viviam, começaram a partir desse ponto. Se não fosse pela arrogância dos homens, muito provavelmente essa divisão não seria necessária. Se não fosse pela arrogância dos homens, muito provavelmente nós falaríamos ainda um só idioma. Nós falaríamos o idioma que Deus estabeleceu sobre aquelas primeiras gerações. Nós não teríamos que viver como povos diferentes, nós seríamos um só povo. E eu creio que um dia nós vamos viver como um só povo, um dia nós vamos estar lá no jardim novamente. Eu creio que muito em breve o Senhor vem para nos buscar, o Senhor vem para nos levar, mas nós devemos até que esse momento chegue se preparar e buscar cada vez mais a presença dele em nossas vidas, amém? Um dia então, todos os povos e culturas vão unir-se para celebrar essa graça do Filho de Deus. Vamos elevar esses nossos níveis de adoração, nós vamos estar juntos, as nossas vozes vão ser uma só para celebrar as bodas do Cordeiro, como vai dizer lá em Apocalipse capítulo 5. Nós vamos um dia ser um só povo e uma só língua novamente. E ali vai dizer que o Senhor os dispersou. E no versículo 9, por isso a cidade foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. E dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Dali o Senhor mandou cada um dar linha no seu pipa, cada um vazar, cada um tomar o seu rumo, o seu caminho. Há um trocadilho com o nome Babel que nenhuma pessoa que soubesse os idiomas antigos ignoraria. Ele sempre é citado. Isso porque o termo vem de uma raiz primitiva. O termo vem de uma raiz primitiva, ou seja, Balai, que significa confundir. Em hebraico, a palavra Badal soa similar ao nome da cidade, Babel. A principal cidade do antigo paganismo, ou seja, a principal cidade vista como aqueles que eram como inimigos daquilo que Deus, da cultura de Deus, ou seja, o paganismo, é a Babilônia. E é meramente um lugar de confusão, porque ali o Senhor confundiu as suas línguas. Assim a Babilônia, assim Babel, eles servem como um exemplo na Bíblia para as atividades que são direcionadas contra Deus. Atividades que são direcionadas contra Deus pelas nações do mundo. Nós temos uma referência a isso lá em Apocalipse 17. Eu sempre cito alguns textos do Novo Testamento como referência ao que nós estamos estudando no Antigo, para que vocês entendam que a Bíblia ela é um perfeito complemento, ela é um perfeito complemento daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem nos ensinado. Novo e Velho Testamento são como um só, eles se entrelaçam. Há muitas promessas no Antigo Testamento que se cumprem no Novo. Há muitas citações de Jesus a respeito da Escritura. O próprio Jesus, ele diz que ele não veio que não fosse para cumprir a lei, muito pelo contrário, ele veio para cumprir a lei e ele cumpriu perfeitamente. Ele veio para trazer o cumprimento de toda a palavra. Afinal, ele se fez carne, o verbo se tornou carne. Então, é importante que você entenda, a Bíblia, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, se complementam. Então aqui vai contar a história, eles foram confundidos e dali o Senhor os espalhou, dali o Senhor confundiu as suas línguas. Quando nós falamos aqui, nós temos esse texto aqui, ele traz uma grande referência ao que nós vamos ler lá no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 2, quando vem o dia de Pentecostes, quando Jesus ascende aos céus e derrama o Espírito Santo, ele diz que línguas foram derramadas. E quando nós falamos dessas línguas, nós não falamos a respeito de línguas espirituais, línguas estranhas, mas nós falamos da restituição de todas as línguas do povo, ou seja, os discípulos precisavam retomar todas as linguagens que foram perdidas em Babel. Afinal, eles estavam agora indo
indo atrás dos povos que Deus lá atrás espalhou, para que agora o evangelho fosse pregado, para que a gente agora cumpra também essa missão, ou seja, ide a todos os povos, pregar o evangelho, fazer discípulos. Esse é o princípio, nós vamos estudar isso mais profundamente lá para frente, mas só te dando aqui já um gostinho para que você entenda que as línguas que Deus separou aqui, as línguas que Deus confundiu, Ele há de reconstruir. Deus não faz isso à toa, Deus faz isso para que a humanidade se volte a Ele, para que a humanidade reveja os seus atos. Então o texto vai continuar falando aqui sobre gerações, vai continuar falando sobre pessoas que foram vindo. E no versículo 24, vai dizer que aos 29 anos Naor gerou Terá. E aos 70 anos Terá havia gerado Abraão, Naor e Harã. E esta é a história da família de Terá. E Terá gerou Abraão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. E Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abraão como Naor casaram-se, e o nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, e esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril e não tinha filhos. Nós vamos entregar, o texto termina, o capítulo 11 termina trazendo a história de Terá, o pai de Abraão, e nós temos que entender o porquê da Bíblia citar com importância algumas pessoas. Ela dá um contexto, mas algumas pessoas ela destaca, porque ela quer trazer um pano de fundo para as próximas histórias. O versículo 28 vai dizer que Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, o seu pai. Harã deixou o seu filho o cargo de perpetuar o seu legado familiar. Sobre os ombros de Terá foi colocado a missão de perpetuar o legado da família. Por muitas gerações, estudiosos acreditam que Ur dos Caldeus fosse a famosa Ur, localizada próximo ao antigo delta no Golfo Pérsico, onde os rios Tigre e Eufrates se encontram. Lá no começo a gente falou a respeito dos 4 rios que foram colocados ali numa região que acredita-se ter sido ali o primeiro jardim. Então, recentemente, alguns estudiosos eles encontraram tábuas de Elba que falam de uma Ur situada ao norte da Síria, e eles começaram a sugerir que essa fosse a cidade onde viveu Harã, ou seja, que eles começam... Eu estou falando isso aqui só para trazer um pano de fundo para que você entenda um pouquinho melhor de qual região nós estamos falando, de qual lugar nós estamos falando. Mas o fato principal aqui é entrar na história da família de Abraão, do pai da fé. O versículo 29 vai dizer que a esposa de Abraão era Sarai, e significa princesa, o que pode nos trazer também, remeter à nobreza que essa mulher tinha. Ela era muito... mais tarde ela vai ter o seu nome mudado, Abraão também vai ter o seu nome transformado, não só o nome, mas isso também significa a mudança de identidade de cada um deles. Tanto Sara como Sarai traz o mesmo significado diante de Deus. Já o nome Milca, tido como rainha, também está relacionado ao sentido de reinar, ou seja, era ali uma família predestinada a ter grande importância. Ali nós vemos que eles começaram a casar entre os parentes, ou seja, entre o próprio clã, eles estabeleciam os casamentos entre eles. Era uma cultura antiga, isso muito... quase zero se vê acontecendo hoje, nos dias atuais, mas era algo muito comum naquela época. Sarai, ela era meia-irmã de Abraão. Mais pra frente a gente vai ver que Milca ela dá à luz a Betuel, e esse se torna o pai de Rebeca, a noiva de Isaac, os futuros filhos de Abraão e Sara. Ou seja, eles estabeleciam ali um princípio de que a família se desenvolvia entre a própria família. Filhos, primos, às vezes até meio-irmãos que acabavam se casando e construindo ali um legado entre eles. O versículo 30 vai dizer que Sarai era estéril, ela não tinha filhos. Isso era uma triste realidade para aquela época. Mulheres que não podiam gerar naquela época eram vistas como se fossem até amaldiçoadas. Elas viviam debaixo de muita tristeza, de muita frustração por não poder gerar um filho. Mas nós vamos ver que Deus é um Deus nós vamos continuar vendo que Deus ele é misericordioso, ele é um Deus de restituição, ele é um Deus de promessas, um Deus de aliança.
Nós vamos ver aqui no versículo 30 e para terminar 30 e 31. Então Terá tomou seu filho Abraão, o seu neto Ló e sua nora Sarai, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegaram a Harã, estabeleceram-se ali. E Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Nós vimos que Terá, então, ele parte para um novo lugar, ele sai daquele lugar. A viagem que começou Terá com Abraão, aqui parece que por alguma motivação própria, Terá decidiu mudar-se de Ur para Canaã. Deus não tinha pedido para ele sair de lá. Então começa aqui uma peregrinação com alguns membros da família. Entretanto, Terá ele não chega ao destino que ele tinha planejado. Ele morreu antes disso. E esse foi o primeiro passo da jornada de Abraão e Sara junto à terra prometida. Nós não devemos acusar Abraão de ter cometido algum pecado por ter saído ou por ter sido rebelde, alguma coisa desse tipo, porque pelo contrário, nós vemos aqui que Abraão ele segue um caminho junto ao pai em obediência. Ele foi honrando a decisão que o pai dele tomou. Então, Abraão ele é apresentado como um dos grandes heróis da fé, ele é apresentado como nosso pai na fé, e não como uma pessoa que obedeceu apenas parcialmente a Deus. Nós temos que ter esse cuidado ao julgar esse texto aqui, porque o Senhor ele já estava executando de alguma forma o plano que ele tinha para a mudança da família de Abraão. Após a morte de Terá, então, nós vamos ver que recai sobre os ombros de Abraão, recai sobre ele uma responsabilidade maior. Abraão, ele se torna o pai da fé, ele se torna o pai de todos nós, ou seja, assim como há uma citação em Romanos capítulo 4, Abraão, ele se torna o pai, ele se torna o grande homem de Deus aqui nessa missão. Nós vamos ver o quão importante é a atuação de Abraão na história do povo de Deus. O próximo capítulo, o capítulo 12, nós vamos ver então Deus tratando diretamente com Abraão agora. Nós vamos ver Deus o chamando, nós vamos ver Deus dando a ele uma missão, um propósito. O capítulo 12 já começa dizendo: E então disse o Senhor a Abraão: Saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Em algumas versões, a Bíblia aparece aqui novamente o termo Yahvé, ou seja, o próprio Senhor aparece novamente para um mundo que não acreditava, para um mundo que acreditava, na verdade, em muitos deuses, um mundo que, como eu disse aqui, tinha sido corrompido pela idolatria. O nome verdadeiro de Deus traz um grande significado. Então, assim, essa passagem ela começa com a revelação da palavra de Deus, da presença de Deus. O próprio Senhor, ele se manifesta a Abraão. Nós vamos ver aqui que Deus, o princípio de Deus tomar uma vida real, Deus se encarnar, assim como nós vamos ver lá em João, na figura de Jesus, Deus aqui começa a chamar e a tratar pessoalmente com Abraão. Nós não vimos muitas citações de Deus pessoalmente se manifestando, mas nesse momento Abraão vai ser alguém que estabelece uma relação de muita intimidade com Deus. Em Gênesis capítulo 12, nós vemos que quando o pai de Abraão estava morto, ele foi enterrado. Abraão ele foi chamado para sair do seu lugar, para ter um novo caminho. Abraão ele obedece ao Senhor. O nome Abraão ele significa pai exaltado, e mais tarde o seu nome vai ser mudado para Abraão, ou seja, cujo significado é pai de uma multidão. Deus ele vai mudando a nossa identidade, Deus vai mudando as nossas características, Deus ele vai mudando a nossa personalidade, e Deus também muda o nosso jeito de viver. Deus vai mudando quem nós somos. É como se Deus realmente nos desse uma nova identidade, a identidade de filhos, a identidade daqueles que foram chamados a viver propósitos específicos, propósitos grandiosos na presença de Deus. E você que está me vendo, você que me assiste, é uma pessoa chamada a viver grandes propósitos, a viver mudanças, a viver transformação através da palavra de Deus. Foram feitas algumas exigências de Deus, então, quando Deus chama Abraão, quando Deus dá a ordem, Deus faz algumas exigências a Abraão. Deus faz 3 exigências a Abraão. Deus demanda uma grande obediência da parte de Abraão.
A terra, ela representava a região onde ele cresceu, onde ele morava, ou seja, os hábitos, o costume do povo que ele tinha, ele carregava isso instaurado nele. O segundo remete, a segunda decisão remete a respeito da parentela, ou seja, do clã que ele vivia, das pessoas, do costume. É muito difícil. Não sei se você já passou por isso, de ter que se mudar, de ir para um novo lugar, de viver uma nova realidade. Não é algo fácil, não é algo simples como possa parecer. Você ir para um novo lugar, começar sua vida do zero, não é algo fácil, e Abraão mesmo assim obedeceu. E a terceira exigência que teve Deus da parte com parte para Abraão foi referente à casa de seu pai, referente aos laços afetivos, referente àqueles laços mais estreitos, ou seja, a responsabilidade de liderança. Agora, depois da morte do seu pai, Abraão ele se torna o líder da família. Naquela época, as pessoas elas eram assoladas pela pobreza, ou os exilados eram os únicos que perambulavam de um lado para o outro. Abraão não tinha essa figura. Abraão não era uma pessoa que vivia às margens da pobreza, muito pelo contrário. Abraão era muito próspero, Abraão tinha muitas propriedades, ele era um cara já muito rico. E ele passou a viver como pessoas de grande pobreza. Abraão passou a peregrinar por aí, ele não sabia onde era o destino, Deus não deu o destino para ele. Muitas vezes, muitas pessoas estão vendo aqui, Deus não vai dar o destino aonde ele vai querer te levar, Deus ele vai te mandar, vai te enviar a lugares, mas não, ele não diz o seu destino final. Afinal, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós damos o nosso sim a Ele, a nossa vida é dele, Ele faz dela o que Ele bem entender, o que Ele bem quiser, Ele nos envia a lugares, Ele nos envia a propósitos, e em tempos determinados Ele acaba mudando. Abraão não sabia para onde ia, Deus simplesmente disse: saia da tua terra, da tua parentela e vai para a terra onde eu vou te falar. Deus não falou, Deus simplesmente o conduziu, e isso requer muita obediência da parte de Abraão. Nós vamos ver que a história vai se desenrolando. O versículo 2 vai dizer que Deus faz uma grande promessa a Abraão. Nós vamos ver aqui que há 7 grandes promessas, há 7 grandes elementos nas promessas de Deus a Abraão. Eu quero de uma forma mais simples aqui dizer sobre cada uma delas. O versículo 2 diz: farei de você um grande povo e uma grande nação, o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Deus tem bênçãos para todos nós. A primeira promessa entre 7 significativos dessas promessas de Deus a Abraão, a primeira dela é: e farei-te uma grande nação. O Senhor ele ordena a Abraão que deixe sua casa e sua família, prometendo suscitar dele uma grande nação, prometendo vir dele uma grande nação. Estes descendentes de Abraão se tornariam o povo de Deus. Eles os nomearia como seus representantes para ser luz entre as outras nações. Assim como diz lá em Deuteronômio 26:19. O segundo ponto importante que diz aqui a respeito dessas promessas de Deus: abençoar-te-ei. Deus prometeu abençoar Abraão, e a bênção de Deus é como se fosse um sorriso de Deus, é sinal da aprovação, remete satisfação e ternura de Deus. A promessa de Deus em dar a sua bênção pessoal a Abraão e Sara incluía os benefícios de uma vida longa, de uma vida saudável, uma vida de prosperidade, uma vida de muita importância. O terceiro ponto que nós vemos aqui, através desse envio de Deus a Abraão, Deus diz aqui: engrandecerei o teu nome. No versículo 4, Deus diz aqui: engrandecerei o teu nome. Ter um nome na memória das pessoas, ter um nome na existência física, isso seria visto como uma honra suprema. A gente viu na história da Torre de Babel que o povo queria ter o seu nome engrandecido, o povo queria ter o nome exaltado, diferente de Abraão. Então Deus faz o inverso. Abraão jamais pediu para ser exaltado, Abraão jamais pediu para ser engrandecido, mas Deus decidiu engrandecer o nome desse homem que foi fiel a ele. Então, engrandecer o teu nome seria a terceira promessa aqui.
A quarta é, e tu serás uma bênção. A promessa é igualmente uma ordem. Abraão ele estava sob um envio divino para se tornar uma bênção para os outros. Ao mesmo tempo que Deus promete, Deus está dando ali uma responsabilidade a Abraão. Assim ele deveria honrar toda vez que ele falasse sobre Deus, tudo que ele fizesse a respeito do Senhor, ele deveria honrar, porque a mesma forma que ele está sendo abençoado, ele deve ser uma bênção para as outras pessoas. A quinta e a sexta fazem uma ligação muito grande, ou seja, abençoarei os que te abençoarem, e a sexta é amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, ou seja, não é uma barganha, não é uma troca, mas aquilo que eles davam a Abraão, aquilo que eles colocavam diante de Abraão, era como se fosse a mesma coisa que eles receberiam de Deus. É uma lei de reciprocidade. Aqui nós vemos esse princípio estabelecido. E a sétima menção a essas bênçãos de Deus a Abraão diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A final e a mais significante das promessas do Senhor a Abraão aos seus descendentes, desse foi que todos os povos da terra seriam abençoados por meio dos que descendiam de Abraão. E nós podemos colocar que somos esse povo também. Afinal, quando Jesus vem, ele vem para os judeus e para os gentios, ou seja, ele vem para todos os povos da terra. É através de Jesus que nós podemos ter semelhança aos filhos de Abraão. E vai continuando a história, versículo 4 vai dizer que partiu Abraão como Senhor e Ló foi com ele. Abraão ele tinha 75 anos quando ele saiu da cidade de Harã. Muitas pessoas pensam que o seu tempo passou, muitas pessoas pensam que já não dá mais tempo, que já estou velho demais, já passei da minha idade, não tenho mais o que produzir, como se a estação tivesse passado e não desse mais tempo. O próprio exemplo de Abraão vai nos trazer que Deus não se preocupa com a nossa idade, Deus se preocupa com o nosso coração. Se você tiver um coração disponível a servir e a fazer diferença onde quer que você esteja, Deus vai abençoar e Deus vai te usar poderosamente. Em sua obediência, Abraão ele comportou-se da mesma forma que Noé. Abraão ele demonstrou uma fé genuína, ele foi honrando a Deus. A Bíblia diz que Ló foi com ele, e algumas pessoas acham que Abraão desobedeceu a Deus nesse momento em que levou seu sobrinho com ele nessa jornada. Entretanto, esses versículos eles sugerem que Ló foi quem tomou a decisão de ir com Abraão. Ló foi quem decidiu seguir essa caminhada junto ao seu tio. Abraão ele era de uma idade avançada quando ele sai. Eu disse, não há problema isso, Deus ele não se preocupa. Se você acha que você é alguém que já está passado do tempo, alguém que já está tarde demais para viver os propósitos de Deus, eu ouso te dizer, transforma a tua mente através da palavra, busque as sentenças da palavra de Deus a teu respeito. Deus não tem limitações, Deus não tem problema algum com isso. Enquanto há vida, enquanto há esperança, ainda há propósitos de Deus a ser cumpridos na sua vida. O versículo 5 vai dizer que levou também a sua mulher, o seu sobrinho, todos os seus bens, e haviam acumulados os seus servos também, foram comprados em Harã e partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Esta é a primeira menção na Bíblia que faz sobre a terra de Canaã. A Bíblia cita Canaã como pessoa, mas agora a Bíblia começa a citar Canaã como terra. A região era habitada por pessoas que estavam envolvidas com idolatrias, como eu venho dizendo. Todo o povo havia se corrompido em idolatria outra vez. E Deus promete essa terra a Abraão e Sara e aos seus descendentes. A terra prometida, a terra onde o povo vai peregrinar por muitos e muitos séculos agora. A gente vai ver que essa é a terra de uma promessa de Deus. E nem sempre as promessas que Deus faz para mim, faz para você, se referem ao meu tempo ou à minha vida, mas sim à minha geração, aos meus filhos, aos meus netos. Às vezes Deus tem promessas, lança promessas sobre nós, sobre nossa casa, sobre nossa descendência, que vão se cumprir sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos. Deus não tarda em cumprir os seus propósitos, Ele simplesmente não tem obrigação de nos fazer entender da nossa maneira, mas sim em obediência, em fidelidade, em fé ao que Ele tem para fazer. Nós vamos ver essa terra de Canaã sendo entregue ao povo que é descendência de Abraão, lá na frente. Então essa terra começa a ser citada agora como uma terra prometida. Nós vamos ver aqui o Abraão passando por essa terra, ele atravessa o seu destino.
Mais tarde nós vamos ver sobre a liderança de Josué, as pessoas elas vão comemorar ali uma aliança com Deus. Nós vamos ver ali até, vai ser citado a respeito ao carvalho de Moré, essa antiga e grande árvore de carvalho que servia como um marco para as futuras gerações. O termo Moré significa professor, ele está relacionado à palavra Torá também, que significa instrução. A Torá, para quem não sabe, é o livro da instrução, o livro da lei judaica, é o livro a qual eles se baseiam, a fé deles, é o livro a qual o próprio Jesus leu as palavras que foram citadas antes da vinda dele. Então aqui Abraão ele começa simbolicamente a tomar posse da terra que um dia vai ser o território do grande mestre, vai ser o território de Jesus, vai ser ali a introdução de Jesus no seu ministério. Nós vemos aqui que os cananeus eles estavam ali naquela terra, já era uma terra ocupada por eles e Deus havia prometido que entregar essa terra a Abraão. Nós vamos ver que novamente o Senhor ele aparece a Abraão. O versículo 7 diz: o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. E Abraão constrói ali um altar dedicado ao Senhor que havia aparecido. E essa foi a primeira vez que Deus aparece, é a primeira vez que diz que Deus apareceu. Havia uma manifestação divina, uma manifestação visível, e Abraão foi a primeira pessoa a ter esse contato. A gente sabe que toda a terra pertence a Deus, mas que Deus escolheu aquele pedaço ali para estabelecer como promessa naquela aliança daquele povo. Nós vemos ali que Abraão ele prossegue, o versículo 8 diz que dali ele saiu às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento e construiu um altar. Ele invocou o nome do Senhor, e provavelmente essa invocação do nome do Senhor, ela não fosse uma oração qualquer, não fosse uma simples oração, fosse mais do que um clamor, do que uma proclamação pública. Abraão ali de certa forma, ele estava falando a outros a respeito do Senhor e sendo uma bênção para todas as nações. Ele carregava com ele essa promessa de ser uma bênção onde quer que ele fosse. E depois o texto vai dizer que houve fome na terra e depois partiu em direção ao Negueb. A miséria ela pode se estabelecer em um lugar por força de natureza ou por força de guerras. Nós precisamos entender o contexto aqui. A humanidade tinha se perdido novamente. E aconteceu que ao chegar no Egito, no versículo 11 em diante, nós vamos ver um conflito aqui de entendimento, nós vamos ver uma questão muito complicada aqui. O versículo 11 vai dizer que quando estavam chegando ao Egito, disse Abraão a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita, e quando os egípcios virem, dirão: esta mulher é a mulher dele, e me matarão deixando você viva. Então diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e que minha vida seja poupada por sua causa. Raramente a Bíblia ela vai falar ou vai fazer menção à aparência física de alguém. Nós vamos ver alguns casos muito específicos, muitos poucos casos. Nós vamos ter, por exemplo, em José, nós vamos ver uma menção a Davi, mas nós vemos muito poucos casos falando a respeito da beleza física de alguém. Nós vemos aqui um conflito muito interessante, mas talvez o ponto principal aqui é que Abraão ele foi tomado pelo medo. Ele não teve uma fé sobrenatural nesse momento. Ele já era muito rico, mas ele temeu que os egípcios poderiam ter a respeito dele. Ele então convence a sua mulher, que vale lembrar que era sim a sua meia-irmã, mas ele convence de uma certa forma a tratá-lo de uma maneira diferente. Eles foram separados como homem e mulher. Por que fazer parte? Por que negar essa aliança? Por que negar essa aliança? Ele questionou a relação que ele tinha com ela. Ele estabeleceu um princípio onde a beleza dela ia ser muito admirada. A Bíblia vai dizer aqui no versículo 16: vendo os homens da corte do faraó, elogiaram muito diante do faraó. Ela foi levada ao seu palácio. 16 vai dizer: ele tratou bem Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas, bois, jumentas, servos, servas, camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Ele enriqueceu, ele ganhou muitos benefícios. Em contrapartida, ele correu o risco de perder a sua esposa. Até onde vale a pena
até onde as pessoas estão dispostas, qual o preço as pessoas estão dispostas a arriscar as bênçãos que Deus tem na sua vida. A maior bênção que Deus teria sobre Abraão é que ele seria pai de multidões. E quem iriam gerar essa bênção através de Deus para Abraão era a sua esposa, e ele coloca em risco a sua esposa quando ele omite a sua relação com ela. Os camelos eles eram comparados naquela época como se fossem limousines, grandes carros de luxo, talvez uns artigos mais luxuosos naquela época eram os camelos. E quando tudo isso acontece, nós vemos ali que Abraão coloca em risco. O versículo 17 diz que feriu, porém, o Senhor ao faraó grandes pragas da sua casa por causa de Sarai, a mulher de Abraão. E esta é a primeira manifestação do cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão de amaldiçoar os que amaldiçoassem e de abençoar os que o abençoassem. Abraão ele colocou em risco a sua família. E tome cuidado, muitas pessoas colocam em risco a sua família quando colocam como prioridade algumas questões como dinheiro, riquezas, próprio ministério. Tome cuidado, a sua família é algo muito importante. Caminhem em concordância, caminhem juntos, sejam suporte um para o outro, não abram mão daquilo que mais precioso Deus te deu em troca de uma bênção que seja temporária. Nós vamos para o capítulo 13, o último capítulo desse dia. Eu sei que o estudo é um pouco mais longo hoje, é um capítulo a mais, é um desafio para mim. Eu estou correndo contra o tempo aqui, eu sei que é muito difícil, mas vai dar tudo certo. Gênesis capítulo 13, então nós vamos ver aqui que Abraão e Ló vão se separar. Ló ele decidiu acompanhar Abraão nessa caminhada. Nós vamos ver aqui para frente que eles caminharam junto. O faraó pediu para que eles saíssem do Egito. Eles foram abençoados, mas o faraó pediu para que eles fossem embora. Ficou muito magoado com a atitude de Abraão. E eles foram embora, eles continuaram peregrinando. E aí, nós vamos ver aqui no versículo 5, Ló que acompanhava Abraão também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podiam sustentá-los mais. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores do rebanho de Abraão e os rebanhos de Ló, e nessa época os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então disse Abraão a Ló: não haja mais desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus pastores, afinal somos irmãos. E aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, e se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Então Abraão e Ló se separam, eles tiveram que competir por um espaço de terra. Eles começaram a haver uma grande competição, não entre eles, não exatamente entre eles, porque Abraão não tinha esse senso de competição com Ló, mas entre os pastores que eles tinham. A Bíblia vai nos dizer que Ló era alguém muito ganancioso. Então Ló viu, versículo 10, Ló viu todo o vale do Jordão, e ele bem irrigado até Zoar, como era o jardim do Senhor, e como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. E assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ou seja, Ló era um cara muito ganancioso. E a escolha de Ló, aparentemente mais favorável, ao lugar mais bonito, ao lugar mais interessante, levou ele a um território que era suscetível ao erro, ao pecado e à destruição. Muitas vezes nós vamos encontrar beleza aos olhos, nós vamos encontrar algo que nos pareça muito atraente, e assim também é o pecado. Vale lembrar que Eva, ao olhar o fruto, viu que era bom e viu que era atraente, e por isso foi lá e pecou. Nós temos que tomar muito cuidado. Nem tudo, assim, eu sempre ouvi uma frase que nem tudo que reluz é ouro. Então nós temos que tomar esse cuidado. Muitas vezes aquilo que é muito bonito, aquilo que é muito atraente, aquilo que parece ser muito agradável, não significa ser a vontade de Deus para nossas vidas. Ao resto da população de Canaã foram dados 400 anos até que sua idolatria e a maldade deles tivessem um novo julgamento. Agora, a cidade de Sodoma e Gomorra não teve esse tempo.
A cidade de Sodoma e Gomorra não teve esse período de misericórdia diante dos pecados que eles cometiam. Eu quero deixar bem claro que não existe pecado maior, pecado menor, pecado é pecado, independente do seu ou do meu, todos nós pecamos, mas algumas coisas tratavam e levavam a ira do Senhor de uma maneira mais intensa. Nós vamos estudar a cidade de Sodoma e Gomorra mais para frente, mas para finalizar esse nosso estudo de hoje, nós vamos ver que Ló se separaram. O versículo 14 diz que disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: de onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste, para o oeste, ou seja, olhe para todos os lados de onde você está. E Deus diz a ele: toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra, e se for possível contar o pó da terra, também poderá se contar a sua descendência. Percorra essa terra do alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Ou seja, Deus é um Deus de promessas. Deus é um Deus que quer nos abençoar. Nós somos extremamente abençoados por Deus. Muitas vezes nós não percebemos ou não damos valor àquilo que Deus tem feito, mas nós somos extremamente abençoados. Toda vez que a terra vê, hei de dar a ti a semente para sempre. Deus estava ali estabelecendo um novo princípio, uma chamada, um princípio, um propósito a Abraão e uma grande promessa. Nenhuma parte da terra de Canaã ficou de fora da promessa de Deus. Abraão e sua descendência ficou designada pelas palavras semente, ou seja, um fruto, haveria um fruto de uma promessa, Deus enviaria uma promessa real a Abraão. Algumas vezes esse termo pode referir-se aos muitos descendentes e outras vezes apenas a um indivíduo, ou seja, muitas vezes nós vamos falar de um filho específico, muitas vezes nós vamos ver um ser específico sendo citado, mas a promessa de Abraão vai se cumprindo de geração em geração, em geração em geração, a todo sempre, até que ele venha. A promessa era a promessa era de uma terra e de uma semente para sempre, ou seja, gerações e gerações. Deus também prometeu: farei a tua semente como o pó da terra. Aqui há uma figura de linguagem para descrever a numerosa, a incontável descendência, seja ela física e descendência espiritual de Abraão. Ou seja, nunca seria fim. A descendência de Abraão jamais teria fim. E o percurso de Abraão a Canaã, ele é um ato simbólico de tomada de posse. Abraão, ele por si mesmo não tomaria posse da promessa da terra, mas é apenas seus descendentes, mas de uma forma profética, de uma forma poderosa, aqui Deus, ele estabelece em Abraão o cumprimento dessa promessa. Ele toma posse dessa promessa para que vai vir os seus filhos e a sua geração. Ufa! Terminamos mais um dia, 4 capítulos, glória a Deus. Eu espero que tenha sido aí muito edificante para você. Às vezes o conteúdo vem muito pesado, mas cara, é muito bom estudar a palavra de Deus, é muito bom dividir tudo isso aqui com vocês. Eu agradeço a cada um de vocês que está aqui mais uma vez compartilhando, somando comigo nesse propósito. Continua me ajudando, continua compartilhando aí para que mais pessoas venham estudar a Bíblia com a gente, para que mais pessoas venham descobrir ou desmistificar os segredos da palavra de Deus, pessoas que vão aprender a caminhar de maneira mais intensa na presença do Senhor. Quanto mais nós o conhecemos, quanto mais nós temos intimidade com a palavra dele, quanto mais nós descobrimos o que ele quer a nosso respeito, mais a gente flui. Um povo forte, um povo conhecido, um povo com o domínio do conhecimento da palavra, um povo que vai avançar e que vai viver o sobrenatural nesse 2021. Amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe, vocês fiquem na paz, fiquem com o amor de Cristo. Amanhã a gente está aqui de novo, compartilha aí com o máximo de pessoas, chama todo mundo para participar. Fiquem com Deus, na paz e com o amor de Cristo.